vocês estão? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o psicólogo Mário Pacheco e nessa série de vídeos que nós temos aqui no YouTube toda semana, né? Eu sempre trago digamos assim, uma novidade para vocês dentro da área da psicologia, dentro da área da dependência química, da depressão, da ansiedade, né? Hoje em dia a gente vê muitos vídeos no YouTube, né, sobre depressão e ansiedade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre ansiedade, mas de uma forma bem realista, tá? De uma forma onde existe da minha parte uma preocupação muito grande com essa ansiedade, porque eu percebo isso dentro do consultório de uma forma que às vezes me preocupa, seriamente, o nível de ansiedade que as pessoas estão hoje em dia, né? Inclusive eu tenho um curso lá na plataforma do Hotmart, que são técnicas e manuseios para você lidar com a dependência química, com a depressão e com a ansiedade. Conheça o nosso curso, porque vai ajudá-lo muito se você tem interesse nisso. Falando sobre ansiedade, então, vamos lá. Eu vou tentar fazer um paralelo com tudo que eu já vi de ansiedade, tudo que eu já presenciei, tudo que eu já tratei dentro de consultório. Vamos começar da seguinte forma. A ansiedade, ela é uma reação natural do corpo humano, tá? E ela está sempre relacionada com a preocupação e com o medo. A preocupação e com o medo, tá? Essa é uma reação natural do corpo humano. O corpo humano tem ansiedade, o corpo humano tem depressão. É óbvio que não pode ser de uma forma exagerada, porque aí se torna uma patologia, se torna uma doença, tá? Agora, ela vai realmente se tornar uma condição psicológica, ela vai realmente se tornar uma patologia, vai se tornar uma doença, quando isso passa, quando esse excesso de ansiedade passa a atrapalhar o cotidiano da pessoa. Toda doença psiquiátrica é assim, né? Você pode ser um sujeito mais triste, mais fechado, que algumas pessoas dizem, ele é muito depressivo. Ou você pode ser um sujeito muito alegre, que apresenta picos de ansiedade, fala, ele é muito ansioso. Mas se não atrapalha o seu dia a dia, se você consegue desenvolver habilidades para lidar com isso dentro de uma normalidade, não é doença, é o que você tem de normal, é a ansiedade que você tem de normal, né? Então, ela é uma condição normal do corpo do ser humano, né? Mas eu gostaria de fazer aqui um paralelo de como essa ansiedade aparece na pessoa. Vamos lá. A criança, o bebê, o feto, né? Quando ele está lá no útero da mãe, né? Ele está numa condição tranquila, né? Ele está num ambiente seguro, ele não tem que comer, ele não tem que fazer cocô, ele não tem que respirar, ele não tem nem que pensar, porque tá tudo ligado com o corpo da mãe, através do cordão umbilical. Ele sente as sensações da mãe e a respiração também vem através do cordão umbilical. Então ele fica ali dentro, né, durante os 9 meses. Tranquilo, né? É óbvio que tem as interferências do externo, né? Mas ali dentro ele continua protegendo, mesmo se o externo for um externo complicado, né? Como, por exemplo, aquele bebê que tem um pai que é alcoólatra, que chega em casa e sempre naquele mesmo horário, e o pai grita, e o pai fala, e o pai briga com a mãe, e o bebê lá no útero sente, mexe mais. Tudo bem, por quê? Porque é a reação que a mãe está tendo e ele também está tendo, né? Então, onde que eu quero chegar com isso? Ele está lá dentro protegido, ele está sentindo o que a mãe sente, mas ele está totalmente protegido, tá? Porque é o ambiente de maior proteção que existe para o ser humano, é o útero, tá? Bom, quando vai chegando perto dos 9 meses, ele começa a ter uma sensação da necessidade de se libertar, da necessidade de ter liberdade. E a gente percebe isso por quê?
Porque ele começa a se mexer muito lá dentro. Por quê? Porque o útero está ficando pequeno para ele, tá? Ele está crescendo, crescendo e o útero está ficando pequeno. Então ele se mexe muito porque atrapalha os movimentos da mãe na hora de dormir, como a mãe anda, na hora que a mãe senta, tal. Então ele começa a ter esse sentimento de querer uma certa liberdade. E daí ele nasce. No dia que ele nasce, na hora que ele nasce, ele sai, né? E aí ele é estimulado, né? De uma forma que não é prazerosa, né? Porque ele é estimulado com um tapa, de alguma forma que faça ele chorar, para que o pulmãozinho dele que estava fechado abra e respire. Quando ele começa a respirar sozinho, né? Corta o cordão umbilical, estimula para ele chorar e começar a respirar sozinho e o coração começar a pulsar, bombear sangue e ele trabalhar por conta própria. Quando acontece isso, né? É como se na cabeça dele fizesse assim: eita, agora ferrou, agora é por minha conta. Aí nasce o vazio existencial. Por que eu nasci? Para que eu nasci? Por que eu tive que sair de lá de dentro de um ambiente extremamente protegido? Agora é por minha conta. E nesse momento, ainda, né? Ele não tem nada como se defender do mundo a não ser isso daqui, ó. Que é o que a gente chama a fase oral, a oralidade dele. É isso daqui. Então ele chora, ele põe objetos na boca, ele grita, ele baba, porque ele só se defende com isso daqui. Nesse exato momento ele está desenvolvendo a ansiedade dele, tá? Por isso que quando a gente fala em terapias para a ansiedade, a gente fala sempre em respiração pela boca, pelo nariz, o controle da respiração, o controle do batimento cardíaco, tá? Porque é nessa fase que a gente chama de fase oral, né, que é desenvolvido a ansiedade, né? Então, se o bebê tem um cuidado, tranquilo, se a mãe acalma, tá sempre ali atendendo as necessidades dele, ele se torna uma pessoa menos ansiosa, né? Mas, se não, não. Ele vai aumentar a ansiedade dele. Então, essa ansiedade nasce exatamente nesse momento, tá? Nessa fase, que é a fase oral. Só para nível de conhecimento, né? Existem 3 fases da desenvolvimento da criança, né? A fase oral, depois a fase anal, que é a fase onde ele consegue controlar os esfíncteres, né? A necessidade de fazer cocô e fazer xixi, quando ele consegue fazer esse controle. E depois tem a fase edipiana, né? Que é a fase mais voltada para a sexualização, saber entender o que é homem e o que é mulher, né? Digamos assim. Então, é aí que nasce a ansiedade, na fase oral, tá? Para você entender direito desde quando essa ansiedade existe. Existe desde o bebezinho que acabou de nascer, né? A ansiedade, quando ela é exagerada, né? Ela é caracterizada por um medo exacerbada com relação ao futuro, sabe? Aquela coisa: para que eu nasci? Para que eu nasci? Por que eu nasci? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou ser quando eu crescer? Ou então, como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Porque eu já tenho tantos anos e ainda não consegui nada, né? Uma preocupação exagerada que distorce o cenário real das coisas, né? O sujeito pode entrar numa situação psicótica, numa situação paranoica, e aí vai gerar muitos pensamentos negativos e repetitivos, que é o que a gente chama de pré-ocupação, ou seja, algo que está sendo ocupado anteriormente. Por quê? Porque ainda não aconteceu. É o futuro, né? A gente ouve direto isso em todos esses vídeos que tem no YouTube, tem isso, né? Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, né? E o presente? Qual é excesso de quê?
é o excesso do estresse. Né? Mas nós temos que viver o presente para não entrar nessa ansiedade. Fazer o melhor que eu posso aqui no presente, para que a ansiedade não atrapalhe a minha vida. O que adianta eu ficar preocupado se eu não tenho dinheiro para pagar uma conta que vai vencer daqui a 20 dias? Ok, ainda faltam 20 dias. Então eu vou me preocupar hoje com o que eu tenho que fazer para eu criar a disponibilidade para pagar essa conta daqui a 20 dias. Né? Por que eu tenho que ficar preocupado em qual vai ser o futuro do meu filho, da minha filha, ficar tentando analisar os comportamentos para ver se vai ser médico, se vai ser engenheiro, se não vai ser nada, se vai trabalhar com internet? Para quê? Eu tenho que viver hoje. Educá-lo para que ele tenha saúde mental suficiente para escolher ele mesmo o que ele vai ser lá no futuro. Então, a preocupação gera esse excesso de ansiedade, né? E hoje em dia ela está exacerbada porque a internet, o TikTok, o YouTube, todas as redes sociais fazem a pessoa ficar extremamente ansiosa. É um excesso muito grande de informação que faz todo mundo querer as coisas tudo de uma vez, tudo muito rápido, da melhor forma possível, né? Então, isso, o imediatismo, né? E isso tudo atrapalha muito, né, a vida das pessoas. Ela é saudável, né? A ansiedade, ela é saudável quando você usa ela de uma forma normal. Por exemplo, você acorda de manhã e está ansioso porque tem que levantar, tomar teu banho, trocar de roupa e ir trabalhar. Essa é uma forma saudável de ansiedade, né? Se você não tem uma forma saudável de ansiedade, né, vai te trazer muitos pensamentos negativos, muitos pensamentos repetitivos, muitos pensamentos inoperantes e principalmente vai te trazer sérios problemas físicos, tá? Como insônia, problemas de apetite, às vezes diminui o apetite, às vezes aumenta, né? A impossibilidade de você manter a sua rotina no dia a dia para você não ficar estressado e dar conta de fazer o que você tem que fazer, né? Esse comportamento ansioso, nesse movimento ansioso, né, já é uma doença. Dependendo da forma como você está, se você não consegue realmente fazer o que você tem que fazer no seu dia a dia, isso já é caracterizado uma doença, que é o que a gente chama de TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado, né? E podem chegar a outros transtornos, né? Como o pânico, né? O transtorno de pânico, como as fobias sociais, né? O estresse pós-traumático, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? Todos esses transtornos são transtornos de ansiedade. A título de conhecimento, o pânico, ele é considerado pânico quando dentro de um transtorno de ansiedade você tem uma crise e tem a sensação de que você vai morrer. Você teve a sensação de que você vai morrer quando você teve aquela crise? Tive. Então foi pânico. Foi transtorno do pânico, foi crise do pânico, tá? O transtorno obsessivo compulsivo, ele é caracterizado por essa quantidade enorme de pensamentos repetitivos. É a compulsão e a obsessão que fica martelando aqui na tua cabeça, né? O transtorno de estresse pós-traumático é aquele transtorno em que um acontecimento deixa você traumatizado e você não consegue depois mover a tua vida, porque tudo que se relaciona com aquilo, e às vezes até não se relaciona, mas você está sempre se lembrando, né? Um exemplo muito fácil da gente entender, por exemplo, são as pessoas que são assaltadas. A maioria das pessoas que são assaltadas, hoje em dia, as pessoas estão até meio acostumadas já a isso, né? Mas, por exemplo, quando é um assalto com violência, que tem arma, ou arma branca, ou arma de fogo, enfim,
Normalmente as pessoas criam um estresse pós-traumático e aí ficam com medo de ir em determinados lugares, né? Enfim, isso também, tudo isso faz parte da ansiedade, né? A maioria das causas que a gente pode trazer aqui para vocês sobre a ansiedade, né, são os eventos do dia a dia, né? Então, por exemplo, evento estressante no trabalho, uma rotina agitada, né? Até às vezes uma personalidade ou um modelo de pensamento de como a pessoa encara os desafios, os desafios do dia a dia, né? Não, eu sou assim mesmo, eu gosto de fazer tudo de uma vez, eu não gosto de perder tempo, eu não vou deixar para amanhã. Calma, tudo isso tem que ser revisto. Porque se você tem uma personalidade onde você é ansioso, onde você é estressado, obviamente você não tem uma personalidade em que todos os aspectos são assim. Mas os aspectos que são assim, você tem que trabalhar, tem que encarar e tem que enfrentar. Para que você não tenha o excesso de estresse que vai gerar o excesso da ansiedade, que já é a preocupação excessiva do futuro, tá? Pode acontecer, por exemplo, de quando a pessoa tem alguma doença física, né? Doenças hormonais, doenças do coração, diabetes, alguma dor crônica, coluna, depressão, abuso de drogas, deixa a pessoa extremamente preocupada e aí eleva muito a ansiedade, né? Uma pessoa, por exemplo, a maioria das pessoas que têm diabetes tem um nível de ansiedade alto, porque, puxa vida, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não tinha diabetes, não sei por que isso foi aparecer agora, eu tenho que tomar essa medicação todos os dias. O dia que esquece de tomar a medicação, o estresse aumenta muito mais. Pessoa que usa droga também é assim, né? A pessoa que é depressiva, eventualmente ela também está ansiosa. Por quê? Porque a depressão e a ansiedade são da mesma família, tá? São da mesma família. Aqui está a ansiedade, aqui está a depressão. A pessoa fica passeando entre a depressão e a ansiedade, né? Mas o que é mais possível associar à questão das crises de ansiedade são as preocupações excessivas, tá? Em que o medo, o receio e a angústia sobre algo que está para acontecer vai ocupar um espaço significativo na rotina da pessoa, tá? O que é a angústia? A angústia é um sentimento que dói, é um dos únicos sentimentos que dói. Dá uma sensação de que eu tô com uma dor no peito, que eu não tô conseguindo respirar. E a angústia, ela é um sentimento onde você tem que resolver para poder sair da angústia. De alguma forma você tem que resolver. Por exemplo, você vai viajar daqui a 10 dias, você vai fazer uma viagem dos seus sonhos e é para fora do país, ou então é para um lugar muito distante que você tem muita vontade de ir. Quanto mais perto vai chegando dessa viagem, mais angustiado você fica, porque você quer que dê tudo certo, quer ter certeza de que você não vai esquecer de levar tudo que você tem que levar, quer ter certeza de que você vai ter dinheiro suficiente para fazer o que você quer fazer. Isso vai criando uma angústia. E depois que você sai de casa e começa a viajar, a angústia vai diminuindo, vai diluindo, até você chegar no ambiente e perceber que não tem necessidade de ficar angustiado, porque você vai fazer o melhor que você pode, porque foi algo que você queria, né? Agora, quando é uma coisa que você tem muita dificuldade para resolver e não sabe como resolver, essa angústia gera esses pensamentos obsessivos e compulsivos que faz você perder o sono, perder a fome ou então comer demais e pode causar inclusive muitos problemas físicos, que eu vou te dar alguns exemplos agora para você entender melhor. Tanto os problemas físicos quanto os problemas psíquicos, né? Os aspectos físicos que podem acontecer na questão da ansiedade exacerbada, né, exagerada,
É a dor no peito, a dor de cabeça, pode acontecer formigamento nas mãos ou nos pés, né? Tontura, tá? Palpitações cardíacas, tá? Intestino preso ou solto, né? Ultimamente eu ando tendo no consultório muito paciente com intestino solto. Teve até um dia desse que estava tão complicada a situação que ele foi fazer um exame específico, né? Aquela colostomia, né? E aí o que aconteceu? O médico fez, depois disse para ele, não, você não tem nada, é só ansiedade, né? Então veja como a ansiedade é complicada, né? Problemas cutâneos, né? Problemas na pele, problemas no couro cabeludo, rigidez muscular, ranger os dentes à noite, sentir dores nas musculaturas, não sabe de onde veio isso, né? Pontadas de dores na cabeça, no rosto, aqui do lado, tá? Bruxismo, né? Que é essa coisa de ranger os dentes à noite. E às vezes até problema de audição. Tem alguém falando e eu não consigo escutar o que a pessoa está falando. Tudo isso são problemas físicos que podem acontecer com o sujeito que é muito ansioso, tá? Nos aspectos psíquicos, a gente tem a insônia, né? Vocês sabem muito bem, hoje em dia é um problema recorrente, né? Tem muita gente até viciado, né, em medicação por causa da insônia. E, na verdade, o que é? É um nível de ansiedade exagerado, né? Isso vai causar também irritação, tensão nervosa, inquietação, perda de concentração, isolamento social, né? E a repetição dos pensamentos negativos, sempre, 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 né? Fixo sempre no passado, com medo do futuro e olha sempre o futuro de uma forma negativa, né? É uma preocupação excessiva que vai prejudicar a atenção, a memória, o julgamento, a crítica e a decisão que você tem que tomar, né? Repetindo, ficam prejudicados a sua atenção, a sua memória, o seu julgamento, a sua crítica e a sua decisão sobre a sua própria vida, né? A pessoa tem muito medo de ser julgada, né? Fica sempre com uma preocupação excessiva com o que o outro está falando ou com o que o outro deixou de falar. Às vezes até olha como a pessoa me olhou, aí já fica imaginando que a pessoa está pensando o que ele acha que a pessoa está pensando, mas na maioria das vezes nem está, né? O ansioso, ele sente tudo de uma forma sempre muito intensa, muito intensa. E é por isso que às vezes ele prefere não dizer quando as coisas estão incomodando ele, porque ele vai achar que o outro não vai entender o sentimento dele. Por quê? Porque é uma intensidade muito grande, né? Então, levando em consideração tudo isso que aconteceu, tudo isso que eu disse aqui a respeito do que pode ser, de como ela vem, de como ela surge, de como você está vivendo, existem tratamentos ótimos e perfeitos para você melhorar a sua ansiedade. É óbvio que se for necessário você vai tomar uma medicação, você vai tomar uma medicação. Mas é essencial que você faça um tratamento psicológico para você entender como é o seu funcionamento, para você trabalhar os excessos, tanto de passado quanto de futuro e também do presente, né? Existem basicamente 3 tipos de tratamentos. Medicamento, né, que tem que ser sempre com a avaliação de um psiquiatra, tá? Para ver realmente o que você tem que tomar, porque existe aquela ansiedade que chega a pensamentos psicóticos, existe uma ansiedade que é muito mais voltada para as dores físicas, dores musculares, existe vários tipos de ansiedades atreladas, uma mais atrelada à depressão, outra mais atrelada só a transtorno obsessivo compulsivo, enfim.
o psiquiatra sabe qual vai ser a melhor medicação para você, tá? Não adianta você tomar só a medicação. Você tem que fazer também a terapia. Eu sempre digo isso nos meus vídeos. A medicação psiquiátrica, ela ajuda até 30% em qualquer transtorno que você tenha. Até 30% no máximo. Então tem gente que vai ajudar 1%, tem gente que vai ajudar 5%, tem gente que vai ajudar 15%, tem gente que vai ajudar 30%, né? Mas o restante é você trabalhar isso daqui, ó. Aqui e aqui. Como é que você vai resolver os problemas que você tem? Como é que você vai encarar a sua vida? Como é que você pensar nas mudanças, em novos hábitos, nova forma de pensar, nova forma de viver? O melhor tratamento que existe para a ansiedade é a combinação dessas duas coisas. O medicamento, tá? E a psicoterapia, tá bom? É muito interessante e muito importante que você faça a psicoterapia e tome a sua medicação, tá? Agora, tem algumas coisas que ajudam muito dentro de um tratamento para ansiedade. A prática que vai combinar a medicação, a psicoterapia, a meditação, posturas físicas, exercícios respiratórios, tá? Tudo isso vai ajudar tanto na ansiedade quanto na depressão. Lembra que no início do vídeo a gente falou sobre a parte respiratória? É aqui que você vai entender qual é o compasso do seu corpo associado à sua mente, tá? Tem um exercício que chama 4-7-8. Vou explicar para você aqui agora. Ó, 4 segundos puxando o ar pelo nariz. Você enche o peito em 4 segundos puxando o ar pelo nariz. Você prende por 7 segundos. Prende por 7 segundos e depois você solta o ar pela boca durante 8 segundos, bem devagar. Eu vou fazer aqui, teatralizar aqui para você, tá? Ó. Entendeu? 4 segundos para encher, 7 segundos para prender e 8 segundos para soltar. Faça isso 10 vezes todos os dias antes de deitar, deitadinho na tua cama, bem tranquilo, depois do teu banho. Procure deixar a mente vazia. Parece besteira? Parece, mas não é besteira. Não é, tá? Pode fazer que você vai ver como os resultados são bons, tá? Isso vai ajudar você a pensar melhor, vai ajudar você a relaxar o físico, o mental e principalmente o emocional, tá? Outras formas de amenizar a ansiedade seria praticar atividade física regular, né? Toma muito cuidado com o excesso de cafeína, tá? Meditação, qualquer tipo de meditação que você quiser, tá? Ler um livro é meditar? É. Ficar olhando para o mar é meditar? É. Abraçar árvore, né? Tem gente que gosta de abraçar árvore, é meditar? É. Brincar com um cachorro, conversar com um cachorro, com um gato, é meditar? É. Fazer uma oração, conversar com Deus, conversar com quem você acredita, é meditar? É. Tá? Manter uma alimentação balanceada, porque todo excesso gera outro excesso, tá? Praticar sempre essas técnicas de respiração, tá bom? Se você tiver a possibilidade, fazer massagens relaxantes, né? Diminuir um pouco o uso da tecnologia, tá? Principalmente antes de dormir. Cria um hábito, né? Todo mundo hoje em dia tem que trabalhar com celular, tem que trabalhar com computador, não tem problema, mas saiba utilizar,
Saiba a hora que você vai ligar e saiba a hora que você tem que desligar, né? E até certo ponto, se você puder, investir em você mesmo num momento de lazer, um hobby, né? Ah, eu gosto de nadar, eu gosto de ir para academia, eu gosto de dançar, enfim, eu gosto de fazer yoga, né? Eu gosto de ir para aula de teatro, eu gosto de ir para aula de música, né? Invista em você. A questão do equilíbrio interno vai gerar um equilíbrio externo e vai fazer você sentir o seu corpo muito melhor, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Na verdade, né, a ansiedade é isso. Não tem muito segredo, tá? O importante é você, se for necessário, tomar medicação, fazer sua terapia, se conhecer, fazer exercício respiratório, praticar meditação e entender que o futuro, como diz o ditado, né, a Deus pertence. Você pode trabalhar o melhor que você puder hoje para que o futuro seja bom. Mas a vida acontece no hoje, no agora. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.